Meus irmãos, boa noite, Pai do Senhor, Deus abençoe. Estamos iniciando mais um podcast, Pod Crente 07. Estamos aqui nessa noite com os nossos convidados especiais. Mas antes de tudo, nós vamos fazer uma oração, crendo que Deus estará no controle e nos conduzirá em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez nós entramos na sua presença. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor vai fazer, por todas as maravilhas, Senhor. Fala conosco, os teus servos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmão Luiz, Ana Júlia, esses jovens abençoados, meus sobrinhos, que estão aí, são os convidados nessa noite, e gostaria de desejar a vocês aí, sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar vocês, possa continuar conduzindo vocês. Nós estamos aí nessa entrevista abençoada com o Luiz, Diácono Luiz Lira e a Ana Júlia Camilo. Fala um pouquinho do Luiz, quem é o Diácono Luiz, de onde ele nasceu, qual é a sua origem e a sua ascensão aí na obra de Deus. Amém, glória a Deus. Primeiramente quero agradecer a Deus, louvar a Deus por essa oportunidade, por este projeto, que eu creio que Deus ele irá prosperar no nome de Jesus, e muitas vidas serão impactadas, serão alcançadas, e o nome do Senhor ele irá e será glorificado no nome de Jesus. Bom, Luiz é um jovem iniciando, né, nessa jornada, nesse caminho com Cristo. Cristo, como em todos nós, ele nos alcançou pelo teu sangue, né, e derramou lá naquela cruz. E eu estou há pouco tempo, né, eu estou há 4 anos, 5 anos servindo a Jesus. Sei daquilo que Jesus fez na minha vida, e antes disso eu tive um processo no mundo, entendeu? Participava das coisas do mundo, era atraído por essas coisas do mundo. Mas hoje, por intermédio de Cristo, estamos na presença do Senhor, e ali estamos caminhando no direcionamento de Cristo, aprendendo, né, conhecendo mais a Cristo, que é o primordial, porque independente de qualquer situação que nós estamos passando, nós devemos entender que Cristo é aquele que em qualquer situação ele está conosco, porque ele mesmo disse que ele iria, mas ele intercederia ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que tem direcionado as nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus que tem nos capacitado. E o Espírito Santo de Deus é aquele que apresenta pessoas, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos apresenta oportunidades, como essa oportunidade que estamos aqui nessa noite para louvar o nome santo do Senhor. Recentemente me casei, né? Glória a Deus. Me casei com essa mulher super amável, é uma mulher que, independente de qualquer coisa, aquilo que me chamou a atenção nela foi que ela honrava o pai, que ela honrava a mãe, e hoje em dia nós estamos passando por uma geração onde os adolescentes, onde as pessoas não honram mais o pai e a mãe, né? Não escutem, não obedeça mais o pai e a mãe. E foi uma das maiores qualidades que eu vi nela, porque ela honrava o pai, ela honrava a mãe. E a pessoa e a mulher que honra o pai, futuramente ela se casando, ela irá honrar o marido também, né? Então, uma das qualidades, das virtudes que me chamou a atenção na vida dela, e Deus ele tem nos surpreendido, né? Deus ele tem nos surpreendido, tem nos dado bênçãos, uma criança, e com isso creio que Deus ele irá nos amadurecer mais e mais, né? Na parte pessoal, na parte humana, né? E eu creio que Deus ele irá cumprir aquilo que ele tem sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.
E em relação a isso que você falou agora há pouco, do neném, foi um susto? Foi, com certeza. Foi muito difícil. Qual que foi o sentimento? Então, cara, na verdade, eu não sei nem explicar. Eu não sei nem explicar porque nós tínhamos acabado de casar, né? Nós casamos no mês 3. Vai fazer um ano. Nós casamos no mês 3, daqui 3, 4 meses veio a notícia aí e nós fomos pegos de surpresa, confesso. Mas aí aos poucos o Senhor ele veio dizendo para nós que Ele é aquele que está no controle, que Ele é aquele que nos ajuda, independente das dificuldades, independente da situação que nós iremos passar, o Senhor é aquele que estará conosco. Glória a Deus. Nós vemos aí, Deus está levantando uma geração, né, de jovens compromissados com a palavra, jovens que estão dispostos a servir o reino de Deus. E o que chama bastante atenção é que nós estamos vendo uma geração que outrora andava no caminho, estavam diante de Deus, eles estão retrocedendo, mas Deus não está deixando de levantar uma geração. Assim como lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão está pregando, nós vemos ele abrindo mão da sua própria vida para que o evangelho fosse apregoado. E quando ele abre mão, alguém é alcançado. Então, nós estamos vendo uma geração abrindo mão do evangelho, mas não morrendo literalmente, porque nós ainda não estamos vivendo muito isso. Mas nós estamos vivendo uma geração que está abrindo mão de viver o evangelho, mas Deus não abre mão do evangelho e levanta pessoas, né? Deus está levantando jovens, e o que chama bastante atenção em vocês, na Ana Júlia, ela é uma estudiosa da palavra, né? E eu sempre falei para ela, você vai ser pregadora, você tem que pregar. Não. E uma estudiosa da palavra, né? E eu sempre falei para ela, você vai ser pregadora, você tem que pregar. Não. E tá seco. Toma água. Não adianta aí, tá acabando, né? Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas estamos voltando aí. E nós estávamos falando a respeito da teologia, né? Do crescimento. E nós vemos que hoje é uma geração que tem bastante conhecimento, né? Bastante oportunidade de conhecimento. Nós vemos aí vários cursos, teologia e várias formas de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. É o Instituto Lopes? Isso. Do pastor Jamiel Lopes de Campinas. Tive o prazer de conhecer ele, um grande mestre de teologia. Tem alguns livros dele. Tem um livro dele de psicologia pastoral, livro muito bom. E pastor Jamiel Lopes é mestre. E tantos outros aí que nós temos contato, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, como o pastor Juliano Fraga, que é uma bomba aí nas mãos de Deus, que tem sido pregador referência, pregador aí nos Gideões Missionários, e tive a oportunidade de conhecer ele, e nós conversamos um pouco. Tive a oportunidade de conhecê-lo na nossa sede, também na sede do Belém, quando ele esteve pregando, nós tivemos um contato, e a partir dali eu comecei a conhecê-lo e ver a história. E quando nós olhamos para alguém que está pregando, alguém ministrando, falando, nossa, como será que ele chegou? São pessoas que tiveram marcas na vida, né? Como o pastor Cláudio Gama. Não sei se já conhece. Você já ouviu? Não sei se já ouviu falar do pastor Cláudio Gama. Ele é uma das referências na atualidade. Ele tem uma mensagem que ele fala sobre as marcas que ele pregou nos Gideões ano passado. E todo aquele que carrega o nome de Cristo, ele carrega também as marcas de Cristo. Verdade. Paulo ele traz uma referência linda: trago em mim as marcas de Cristo. Então, para nós testemunharmos de Cristo, às vezes nós temos que carregar marcas, né? Marcas que nos levam a pensar e entender que nós somos dependentes da graça de Deus. A graça de Deus, ela é maravilhosa. Ana Júlia, queria saber um pouquinho de você. Como que tá esse coraçãozinho, expectativa para chegar do neném? Nossa, a ansiedade é mil. Agora na reta final, nossa vida.
pensamentos de enxoval, é pensamento de... né, 1000 coisas, pensamentos. E vamos... E a avó tá ansiosa? A avó... A avó e o vô. Queria mandar um abraço pra Eliana, pro Pedro, minha irmã, meu cunhado, que Deus abençoe vocês. Devem estar acompanhando mais uma netinha. Como que ela vai chamar? Helena. Já tem a Maria Clara, o Matheus, Maria Clara e agora a Helena, para alegrar a casa. E Ana Júlia, o que você tem visto nesses últimos dias a respeito dessa geração que nós estamos vivendo? O que mais tem chamado a atenção na tua opinião dessa geração que nós estamos vivendo? Essa geração que tem muito conhecimento, mas tem pouco poder de Deus. O que você fala dessa geração na sua visão? Na minha visão, assim, como você falou, a gente tem muito conteúdo, né? E basta a gente escolher, né? Qual conteúdo a gente quer extrair, né? São coisas boas, né? Ou coisas ruins, né? Então tem tanto conteúdo quanto pra gente nos aproximar, que nem você falou, tem 1000 conteúdos pra gente se aproximar da palavra, buscar mais de Deus, né? E também tem conteúdos para destruir as nossas vidas, né? Que nessa geração o que mais tem acontecido é se aprofundar em coisas que não é de Deus, né? Que pessoas acabam enfrentando depressão, essas coisas. E o que eu acho mesmo é que... Ai, disso eu fico nervosa. Mas o que a gente tem, né, que eu falo, né, para essa geração, que busque, né, as coisas de Deus, né, que vai nos aproximar, que vai transformar as nossas vidas. É isso que eu tenho para falar. E a respeito nós estávamos falando de chamada, quando foi o ápice assim, que você falou assim, é isso que eu quero, é isso que Deus tem para minha vida? Quando que foi? Foi uma mensagem, foi um culto especial? Porque sempre a gente tem aquele culto especial que a gente participa. E eu particularmente, quando eu tinha 15 para 16 anos, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu participei de um culto, mas não era do nosso ministério, era do ministério onde o meu tio pastor Rovilson era pastor. E ali eu estava passando por um momento difícil, uma prova muito, muito grande. Aí eu cheguei naquele dia no culto e, nossa, um culto muito abençoado, Deus usando pessoas e tal. E Deus me selou com o batismo do Espírito Santo, me deu a promessa. E a partir daquele dia eu falei assim, eu comecei a olhar e ver os pregadores, e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. 15 para 16 anos. Só que aí o tempo passou, a gente foi ver outras coisas, e agora, 14 anos atrás, 13 anos atrás, Deus retornou essa promessa e hoje nós pastoreamos. E você, Luiz? Quando foi aquele culto, aquele dia que Deus falou assim, é você que eu quero? É interessante essa pergunta, porque eu não me abro muito em relação àquilo que eu já fui um dia, né? Porque isso aí, a Bíblia nos diz que nós devemos lançar ao Senhor e Ele lança ao mar do esquecimento. Mas o Senhor Jesus, Ele fez, na verdade, uma obra sobre a minha vida, que dos meus 14 anos até os meus 18 anos eu fui do mundo do crime, entendeu? Fui do mundo do crime, ali eu passei por um processo, e esse processo é as consequências das nossas semeaduras. E a palavra do Senhor, ela nos diz que aquilo que nós semeamos, nós iremos colher, né? E eu acabei colhendo aquilo que eu plantei, na verdade. E um dia, dentro de um presídio, na cidade de Campinas, P4 de Campinas, CDP, e ali eu não queria saber do Senhor, eu não queria saber de Deus, eu não queria saber de ninguém, estava no meu processo ali,
Mas o Senhor é aquele que lapida, o Senhor é aquele que, quando Ele chama uma pessoa, Ele é aquele que se habilita em fazer a situação. E ali, naquele local, tinha muitas pessoas de Deus, muitos homens de Deus, né? Pagando pelos seus erros. E num certo culto, me recordo de um homem de Deus que ele não era preso, né? E eles iam, né, fazer esses trabalhos de capelania e tudo, fazer as visitas. E ele trouxe uma palavra, e a palavra dizia sobre identidade. Eu não me recordo sobre o texto, né, mas eu lembro que falava sobre identidade. E o Senhor é aquele que muda o nosso nome. Jesus é aquele que se entregou por nós, e Ele fala que se nós cremos nele, nós seríamos filhos de Deus, né? E aquilo me chamou a atenção, e algo em meu coração ardeu, como você acabou de colocar aí, né? E uma chama ardeu em meu coração, e ali eu voltei e continuei ali, paguei o tempo que eu tinha para pagar ali, né? Das minhas ações. E num certo dia, o Senhor, ele abriu as portas dali para mim. Ele abriu as portas dali para mim, e eu disse: nunca mais eu irei pisar nesse lugar. Sabemos que o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que restitui. O Senhor Ele faz. Mas o Senhor, Ele não obriga nós a fazer nada. Se eu quiser abrir o meu coração, o Senhor, Ele é aquele que entra e Ele começa a agir. E através da minha vida, o Senhor fazendo na minha vida, minha família também foi alcançada. Como lá naquela passagem, lá do carcereiro, em Atos Apóstolos 16, versículo 25 em diante, que o Senhor, Ele tinha um propósito. E o propósito do Senhor, muitas das vezes, o profeta não vai entender, o discípulo não vai entender. O discípulo, Paulo, ele passou pela prisão, ele foi açoitado. Mas por quê? Porque tinha uma vida que tinha que se render ao Senhor, né? Tinha uma vida que tinha que ser alcançada pela graça de Jesus Cristo. Uma família que tinha que conhecer o nome de Jesus. E muitas das vezes nós não entendemos daquilo que nós estamos passando. Talvez nós estamos vendo e estamos falando assim: tá difícil. Os açoites estão sendo muito. As perseguições estão sendo muito. Mas isso vai gerar um testemunho para nós. E o Evangelho, eu costumo dizer que o Evangelho nunca foi sobre nós, sim sobre Cristo. Nunca foi sobre Paulo, nunca foi sobre Silas, nunca foi sobre Pedro, mas sim sobre Cristo, né? Jesus de Pedro. Foi Jesus de Pedro. Foi aquele que resplandeceu com a luz no caminho para Paulo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E essa mesma luz, Jesus, ele ainda resplandece sobre as nossas vidas. E muitas das vezes nós queremos ver essa luz, mas Jesus, ele está nítido falando conosco que Ele quer trabalhar, que Ele quer agir, que Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Mas nós temos que crer, como no Tomé, nós temos que ver para crer. Mas as coisas do Senhor é diferente. Então, depois de 5 anos preso, passando por aquela situação, por atos mil, saí no ano de 2019, e ali realmente eu falei: agora eu vou servir a Cristo, porque eu vivi nesse mundo e eu vi que esse mundo não tem nada para me oferecer. A alegria que eu achava que eu tinha, Cristo foi aquela que preencheu o vazio do meu coração. E foi assim, foi tudo uma coisa atrás da outra. Eu retornei para a presença do Senhor, me batizei, comecei a ter um anseio, como você disse, que você via os pregadores pregar, e você queria pregar, e você queria conhecer, e temos um processo a passar, né? Temos a preparação. Paulo, ele se preparou, né? E hoje em dia eu vejo que as pessoas, elas querem ter agendas, querem abrir agendas, mas não querem se preparar.
Muitas pessoas querem estar de pé para ensinar, mas não senta para aprender. E aquilo que eu trago em meu coração, em minha vida, que eu não preciso ter muitas agendas. Eu aprendendo, sentado, uma hora o Senhor é aquele que vai dar graça para nós ensinar outras pessoas. E hoje nós temos muita pressa, hoje nós queremos que aconteça muito rápido as coisas na nossa vida. Mas não é desse jeito, não é dessa maneira. Tem um tempo certo. Então aí eu comecei a caminhar, pós-batismo, comecei a buscar o Senhor. Nas madrugadas, 4 horas da manhã, estava com a Bíblia no rosto, e lendo, e buscando a Deus, e querendo aprender mais do Senhor. Fui batizado com o Espírito Santo, foi uma experiência muito linda, né? Que hoje em dia as pessoas têm perdido esse anseio de ser batizado com o Espírito Santo, de buscar essa presença, de buscar esse algo sobrenatural que Jesus Cristo disse que estaria conosco para sempre, né? E hoje, pela graça do Senhor, estamos caminhando, né? Independente se temos ou não algo, alguma agenda, ou nome conhecido, ou algum status, o Senhor, Ele tem dito em meu coração que nós precisamos ter constância, resistência, porque entra ano e sai ano, e muitas pessoas se afastam da presença do Senhor. Mas aqueles que têm perseverança e constância, independente de qualquer situação, ele vai alcançar o alvo. E o alvo ainda é Cristo. Eu tenho dentro de mim sempre algo que eu falo para os meus amigos os amigos que são da roda, que a gente tem pastores, amigos como o pastor Jeremias e tantos outros pastores que nós temos amizade. Eu sempre comento com eles que quando Deus tem um projeto na vida da gente e a gente entende o projeto de Deus, o segredo é permanecer. Exato. Permanecer, aguentar, porque uma hora Deus honra. Permanecer é o segredo do cristão. Todo cristão que permanece, independente do problema, da batalha, da perseguição, da luta, da dificuldade, se ele permanecer, ele vence, porque isso é algo que nós vemos biblicamente, de Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis, Deus olha para Abraão e fala: sai da tua terra e da tua parentela. Capítulo 12, que eu vou te mostrar a terra. Não conhecia nada. Não tinha ideia, não tinha GPS, só tinha uma voz: uma direção. Sai da tua terra. Aí o que acontece? Em Gênesis ele sai. Só que aí é uma revelação de Deus. Em Apocalipse, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 4, quando Deus, Jesus está falando, João está escrevendo a respeito das igrejas, ele está falando da igreja de Filadélfia. E quando ele fala da igreja de Filadélfia, ele fala para ela: tendo pouca força, não negaste a minha palavra, então como for pouco, eu vou te abençoar, vou te guardar na hora da tentação. Então, o que é isso? Em Gênesis Deus chama, em Apocalipse há uma promessa para cumprir. Por quê? Abraão, ele entendeu a voz, permaneceu fiel, e ele liderou um povo, ele teve filhos, porque foi a promessa de Deus: vou te dar filhos, vou te dar muitos filhos, e gerações serão ligadas em você. Aí em Apocalipse nós vemos Deus falando com a igreja de Filadélfia, e eles vivendo ali, resistindo, sendo fiéis, e o próprio Jesus fazendo uma promessa que iria guardar. Então o que é? O Jesus, o Deus que chama, é o Deus que promete, que prepara o caminho, que guarda no caminho, e que
cumpre a promessa. Então esse é algo muito, muito interessante que quando nós vemos lá em Gênesis, e uma coisa ligada à outra, né? Quando tem gente que fala, o Velho, o Antigo Testamento não tem nada a ver com a Bíblia, mas quando a gente começa a caminhar pelas Escrituras, nós vemos que tudo é sobre, como você falou, sobre Jesus. É um apontamento de Cristo. Em Gênesis, você vê ali o início da caminhada do ser humano na Terra. Em Apocalipse, você vê um dos últimos dias da caminhada do homem na Terra. Mas de Gênesis a Apocalipse, sempre vai estar falando a respeito daquele que viria para salvar a humanidade. Então, quando a gente mergulha na palavra, e são coisas, eu não sei você, mas eu quando eu tô estudando, não quando eu vou pregar, mas às vezes quando eu tô sozinho, eu gosto de ficar sozinho, estudar sozinho, ficar num lugar sozinho, no silêncio, e Deus ali abre janelas, chaves na mensagem que eu falo, mas parece que eu não tinha visto isso antes. Então, e por isso que é bom a gente ler, ter uma constante leitura da palavra de Deus e buscar conhecimento através da palavra e também buscando orientação do Espírito Santo, né? Porque muitos querem crescer só no conhecimento, mas não tem graça. Não tem. John Wesley fala, ou você coloca fogo no seu sermão, ou se você coloca seu sermão no fogo. Então, John Wesley também é um dos escritores que eu gosto de ler. Eu tenho um livro dele que fala a respeito do Sermão da Montanha, e o livro do Sermão da Montanha dele fala, tem um texto lá que ele fala assim, que lá no Sermão da Montanha é Jesus implorando para os discípulos serem diferentes. Então é algo maravilhoso, né? Que Deus possa continuar abençoando vocês, possa capacitar vocês. E nós gostaríamos de ouvir uma palavra aí, Luiz. Amém. Deus colocar no seu coração em uns 5 minutos aí. Amém. De revelação para nós. E daqui a pouco nós já estaremos encerrando uma entrevista rápida, abençoada. E você, pastor, que quer levar o diácono Luiz, antes da mensagem, como contatar o Luiz Lira para marcar, agendar, para levar na sua igreja? Tem o contato, Luiz? Nos chama no Instagram. O Instagram tá Luiz Carlos Lira Júnior, ou no WhatsApp 19987682843. E creio que o Senhor, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que opera sobre as nossas vidas. Hoje em dia nós temos ouvido em cima dos púlpitos, não generalizo, né? Muitas coisas que é interpretação do homem, né? Não é aquilo que é extraído da Bíblia, né? E que nós possamos ser como os bereanos. Eu sempre gosto dessa passagem, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Se eu não me falha a memória, na sua 3ª viagem missionária de Paulo, ele estava passando em Tessalônica. Ali, quando ele chegava na cidade de Tessalônica, ele ia até a sinagoga, pregava aos judeus, e ali os judeus recusaram a palavra do Senhor. E ali Paulo teve que sair correndo daquela cidade. Mas aí a Bíblia nos diz que logo após ele chega a essa cidade de Bereia. E nessa cidade de Bereia ele também vai fazer conforme o costume dele, que é o quê? Anunciar o Evangelho de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que ele anunciava o Evangelho de Cristo e os bereanos pegavam as escrituras e via se realmente estava escrito aquilo que ele estava dizendo. E muitas das vezes está faltando isso nas igrejas, de nós abrirmos a nossa Bíblia e ver se realmente aquilo que está sendo pregado nos púlpitos está concernente com a palavra do Senhor. Então eu queria já deixar um alerta também para nós em geral, né? Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é aquela que não erra, é inerrante, e é aquela que nos edifica.
A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 1 que ele era a palavra, ele era o verbo. E ali estava querendo dizer sobre Cristo. Mas eu estava meditando numa passagem em Lucas, no seu capítulo 10, versículo 38 em diante, que a Bíblia vai nos dizer que havia duas mulheres, Marta e Maria. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele chega até a casa dessas duas mulheres, essas duas irmãs, irmã de Lázaro, Marta e Maria, irmã de Lázaro. E a Bíblia diz que Marta recebe Jesus. Marta recebeu Jesus. E ela voltou aos afazeres da sua casa, daquilo que estava no seu cotidiano. Mas Maria, a casa era de Maria também. Recebeu Jesus também. Mas ela se assentou aos pés do mestre para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. E algo que o Senhor ele sempre disse em meu coração é que muitas das vezes nós cristãos até recebemos Jesus, mas não se assentamos para ouvir Jesus. Marta recebe Jesus e eu creio que ela fez o seu melhor também para Jesus. Por quê? Porque ela estava limpando. Quem que não gosta de chegar na casa e ver a casa limpa, arrumada, as coisas na mesa, já os talheres, tudo na mesa, limpo? É sempre bom. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte, a qual Jesus Cristo disse. E muitas das vezes, nós queremos fazer para Jesus, mas sem Jesus. Muitas das vezes nós estamos como Marta. Nós até fazemos para Jesus. Nós até oramos para Jesus. Nós até trabalhamos na casa do Senhor para Jesus. Mas nós não estamos fazendo mais com Jesus. Mas Maria não. Maria falou assim, peraí, eu vou deixar tudo de lado porque tem algo importante aqui neste lugar. E hoje em dia os cultos, nós temos esquecido de prestar a reverência que é para prestar a Jesus. Nós temos cultuado a Cristo, talvez de qualquer jeito, de qualquer maneira. E nós dizemos, mas eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo aquilo para Jesus. Mas eu ajudo ali na casa do Senhor. Mas será que nós estamos fazendo com Jesus? Maria, ela escolheu a melhor parte, a qual Jesus disse que dela não seria tirado. E que nessa noite você possa ficar com essa reflexão, com essa palavra do Senhor. Não faça sem Jesus, faça com Cristo. Porque você fazendo com Cristo, você viverá a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aquilo que Paulo disse em Romanos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus continue te prosperando, te usando poderosamente. Essa é a geração que Deus está levantando. Deus prepara, capacita e depois usa para a sua obra. Que Deus possa te abençoar, Amém. Aonde você estiver nesse momento, que essa palavra possa alcançar o seu coração. Uma palavra simples e bem objetiva. Faça, mas com Jesus. Faça alguma coisa com Jesus. Deus abençoe, Diácono Luiz, irmã Ana Júlia. Deus possa continuar abençoando esse casal abençoado e que mais e mais bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre vocês. Amém? Amém. Vamos orar a Deus agradecendo. Pai, mais uma vez nós entramos na sua presença. Te agradecemos, Jesus, por essa abençoada entrevista, por mais esse podcast. Pai, eu te peço que aonde estiver alguém que foi alcançado por essa palavra, Senhor, toque ele, toque no coração dele, dela, Pai, para que haja, Senhor, mudança. Porque aonde o Senhor chega, onde a sua palavra chega, mudança com certeza vai acontecer. Pai, eu te peço que o Senhor guarde os teus filhos, que eles possam caminhar na tua presença, andando, Senhor Jesus, segundo o teu caminhar, segundo a tua boa vontade. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.
toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova.